Olá, bem-vindos todos e todas aos Diálogos Envolverde. Nesta edição temos o prazer de receber Janaína Padovese, que é gerente de sustentabilidade da Ajinomoto do Brasil. Janaína é engenheira de alimentos e já trabalha na Ajinomoto do Brasil há 16 anos. E ao longo da sua trajetória trabalhou cerca de 9 anos na área de qualidade assegurada, 5 anos na área de manufatura e já está há quase 2 anos como a gestora da área de sustentabilidade da empresa. E como ela mesma afirma, tem paixão pelos temas da sustentabilidade e a agenda ESG está totalmente alinhada aos seus valores profissionais e pessoais. Já temos algo em comum, né, Janaína? Como vai? Tudo bem, Reinaldo. Obrigada pela oportunidade. Você me apresentou muito bem aí, sou apaixonada pelo tema. E só faltou adicionar uma coisa, eu sou a mãe do Gabriel. Eu tenho essa versão de Janaína também. Isso é muito importante também, né? Cada vez as mulheres estão mais integradas ao mercado de trabalho e o fato de ser mãe não significa que não possa ter uma bela de uma carreira bastante produtiva, né? E tem que ter a participação dos homens também, mas é um processo que ainda a gente está trilhando, né, Janaína? Nós estamos ainda num processo que ainda tem um bom caminho pela frente. Eu queria aproveitar, além de agradecer a tua presença também aqui com a gente, que você falasse um pouco mais dessa tua trajetória, aí, dessa tua paixão e como você se envolveu com esses temas. Tá, joia. Bom, como você disse, né, eu sou engenheira de alimentos e eu comecei na Ajinomoto como estagiária e passei muitos anos trabalhando na área técnica, né, digamos assim, que é a área de qualidade assegurada, que dá muito suporte para a nossa cadeia produtiva, né, para a produção, especificamente. E depois fui gestora da área de produção, que foi muito importante para mim, porque eu consegui ver a visão, né, eu ter a visão daquilo que acontece realmente ali, que é um movimento maior de uma organização, né, que é onde os produtos são feitos. Então, é uma parte, assim, muito importante, foi muito importante ter essa visão, e é até hoje. E quando eu já vinha fazendo alguns movimentos, acho que mais movimentos internos, e até também muito impulsionado pela questão da maternidade, que bateu aqui em mim, eu fui fazendo atividades que foram me levando para outros lugares, com aquilo que eu estava, que estaria mais assim alinhado com aquele meu momento de vida. E comecei a participar de algumas coisas de diversidade e inclusão, não necessariamente só dentro da Ajinomoto, fora também, e fui migrando aos poucos para essa área menos técnica, especialmente quando eu estava na área de produção, foi me dada a liderança de um pilar que a gente tem lá no nosso programa de excelência operacional, que é o pilar de treinamento e desenvolvimento. Então, ali eu fui me apaixonando por uma outra área, e acho que ali começou mais fortemente essa minha história fora da área de qualidade, da área produtiva. E em 2022, a gente oficializou o nosso departamento de sustentabilidade na organização, o departamento corporativo. E aí foi quando eu iniciei a trajetória, digamos assim, de verdade, assim, mais oficialmente na área de sustentabilidade. Então, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço hoje e quero deixar saber que eu posso fazer um pouquinho pelo planeta e especialmente aqui eu coloco, né, o meu filho assim na minha visão futura, né? Isso me deixa muito orgulhosa de poder contribuir e estando dentro de uma organização como é a Ajinomoto. Perfeito. E eu queria que você falasse também um pouco sobre a empresa, né? A Ajinomoto ela é muito tradicional no mundo e no Brasil, né? Ela já tem uma trajetória grande. Como é que tá? Qual é o momento da Ajinomoto hoje no país? Certo. O Ajinomoto, ela é uma empresa grande, né, uma multinacional. Nossa matriz é lá no Japão. E nós somos conhecidos e referência pela nossa expertise em produção de aminoácidos. Aqui no Brasil, a gente tem o que talvez vocês que estejam nos ouvindo, acho que vocês têm mais familiaridade, porque os produtos que a gente tem, né, que é do direto para a venda do consumidor, então nós somos referência na produção de temperos, temos também o refresco em pó, a nossa sopa Vono, enfim, então aquilo que aparece mais no mercado acho que o Sazon é o nosso produto principal, né, mas temos outros temperos, Saborami, receita de casa, enfim, e como eu disse, nós somos referências, né, na produção de aminoácido, mas aqui talvez não seja mais tão conhecido por quem frequenta o supermercado, porque são mais produtos mais voltados a business, né? E o glutamato monossódico é o nosso grande produto, aí tanto na questão dos produtos do varejo, quanto
nos produtos que são direto para o business? Ó, a gente sabe que grandes empresas, elas têm um papel muito importante na economia, mas também para a sustentabilidade. Empresas que fazem movimentos para reduzir seus impactos ambientais, para reduzir seus impactos em geral, e que também, obviamente, como você falou da questão da agenda ESG, que você é uma entusiasta também, tem toda a questão da diversidade, da inclusão, né? São fatores muito importantes. Mas um dos principais focos da nossa conversa, até que é um dos principais motivos do convite para você participar aqui com a gente, é que a empresa tem feito esforços para reduzir os seus impactos de produção, né? E durante a fabricação dos produtos da Ajinomoto, a empresa reaproveita materiais, transforma em fertilizante. Parte desses fertilizantes já são usados na plantação de cana-de-açúcar, né? Que é até queria que depois você explicasse, que é uma das principais matérias-primas que é utilizadas para a fabricação dos produtos, né? E o resultado do aproveitamento ele é chamado, né, de coproduto, e esse processo circular é o biociclo. Você pode explicar para a gente como é que é esse trabalho e quais são os benefícios que ele gera? Claro. Bom, a questão da sustentabilidade está presente na Ajinomoto desde sempre, né? Eu comentei que o Departamento de Sustentabilidade foi criado em 2022, mas as coisas já aconteciam, obviamente. Esse departamento agora ele só é mais um ponto de centralização, uma questão mais estratégica dentro da organização, mas a questão da sustentabilidade já nasceu com o nosso principal produto aí, que é o glutamato monossódico, né? Como você estava citando o biociclo. A gente chama que o biociclo ele é um processo circular. Então, para a gente poder fabricar o glutamato monossódico, e não só esse, mas todos os outros aminoácidos, nós temos um processo fermentativo envolvido. E a principal matéria-prima desse processo fermentativo é a cana-de-açúcar, o açúcar e seus derivados. Então, a gente, como eu disse, é um processo fermentativo que usa dessa matéria-prima para que ele aconteça. E o nosso produto principal que vai sair desse processo fermentativo é o aminoácido, né? Mas a gente tem o que a gente chama de coproduto, que é nada mais do que um líquido sobrenadante, digamos assim, é a outra parte que sobra quando a gente tem a produção, depois da gente ter conseguido o produto final, que é o glutamato monossódico, e esse líquido sobrenadante, a gente chama de coproduto, que no fim das contas aí é o fertilizante. Então são fertilizantes que depois podem não, mas que voltam para a cadeia por serem usados, por exemplo, na própria plantação de cana-de-açúcar, não só, mas também na plantação de cana-de-açúcar. Então, a gente fala que esse é o biociclo. Eu uso a cana para o meu processo e eu devolvo para a cana através também do meu processo. Então, esse é um processo em que a gente não tem resíduo, não tem rejeitos, né? Porque eu tenho o meu produto principal, mas eu tenho também o meu coproduto, que nesse caso é o fertilizante. Porque para quem está nos assistindo e está nos ouvindo aqui, é sempre importante entender que qualquer produção, normalmente ela gera resíduo ou rejeito, como você falou. E é um desafio grande para as empresas fazer com que esses materiais que sobram, eles simplesmente não são descartados. Mesmo que ele vá para algum lugar correto, né, Janaína, vá para um aterro sanitário, o ideal é que esse material não seja descartado, né? Pior se ele for até jogado em rios ou terrenos, como em alguns casos às vezes acontece. Mas as empresas mais responsáveis, elas estão buscando fazer esse trabalho. Ou seja, o que eu faço com o meu rejeito ou com o meu resíduo? Será que eu consigo reaproveitá-lo? Então, você acha que a Ajinomoto ela já descobriu o caminho para que esse material ele não tenha mais que ser em hipótese nenhuma descartado, ele simplesmente volta para a cadeia produtiva, é isso? É isso. Sim, todos os processos produtivos, eles têm os seus resíduos, né? O que a gente tem na questão da fermentação do biociclo em si, esse resíduo é mínimo. Na verdade, pode-se dizer que não existe, né? Porque, como eu disse, a gente tem um produto e a gente tem um coproduto desse processo. Mas temos, sim, outros processos dentro da Ajinomoto em que a gente tem resíduos. E para isso, rejeitos.
E para isso a gente tem, como é que a gente resolve isso? A gente tem o nosso programa de excelência operacional, que ele é o grande responsável pela redução das nossas perdas, então é um trabalho contínuo. Aqui a gente está falando de redução de perdas de materiais, mas também existem outros tipos de perda que esse projeto, esse programa trabalha, né? Programa, por exemplo, perdas por perda de tempo, enfim, aqui tem inúmeros tipos de perdas. Mas ele tem dado muito resultado nessa questão de diminuição da geração, tá? de resíduos, esse é o principal. Mas ainda assim, a gente, com aquilo que a gente ainda tem e não consegue eliminar, a gente fala que a gente faz a valorização desse resíduo. O aterro sanitário, ele é a nossa destinação menos nobre, digamos assim, né? A gente quer evitar que os nossos resíduos eles parem no aterro sanitário. Melhor é que se reduzam as perdas, esse é o trabalho principal. Mas ainda com as perdas que temos, a gente precisa fazer a valorização disso daí. Então, a gente, pensando, por exemplo, em resíduos orgânicos, né, o que a gente chama aqui resíduos orgânicos de alimentos, aqui nesse caso, que é o que a gente chama de perdas de desperdício de alimentos. A gente tenta fazer a valorização ou através do próprio consumo humano, se esse produto estiver apto para ser consumido, ou através de levar isso para ser matéria-prima por um outro processo, por exemplo, de produção de ração animal, ou ainda a gente usa isso como processo de compostagem. Então, a gente hoje não tem destinação para aterro sanitário dos nossos resíduos, basicamente. E o biociclo, ele é uma coisa especial dentro da nossa organização, porque a nossa organização, ela nasceu, né, do processo de glutamato monossódico, né, nosso principal produto aí. E desde o começo, desde que a gente é fábrica, a gente já tem essa questão de valorizar um outro e de fazer do nosso processo um subproduto, né, que são os fertilizantes, e aí a gente volta aqui a falar do biociclo. Então, basicamente é isso. Uma coisa que a gente sempre tenta destacar, e eu isso dentro da Envolverde, mas também quando eu escrevo artigos ou estou até em contato com empresas, há uma preocupação nossa grande de que essas ações das empresas, elas sejam também benéficas do ponto de vista econômico. Então, eu gostaria de saber se esse processo do biociclo, ele traz também benefícios do ponto de vista da sustentabilidade econômica para a Ajinomoto, ou é uma ação boazinha da empresa para reduzir seus resíduos? Não, sempre as coisas estão atreladas, né? A gente não consegue falar só do ambiental e esquecer da parte econômica, porque nenhum negócio vai conseguir sobreviver assim, né? A parte econômica ela é muito importante. Na questão do biociclo, não só o impacto ambiental ele é muito importante, mas, por exemplo, a gente deixa de ter custos para destinar, se a gente não tivesse subproduto, por exemplo. Isso seria para a gente um resíduo mesmo, né? Sim. E a gente precisaria da tratativa para isso. O que talvez até inviabilizaria o meu processo, porque como é que eu vou destinar tudo isso? Para onde, né? De que forma que eu vou destinar tudo isso? Então, ele passa a ser muito importante economicamente também, porque a gente, ao invés de estar gastando dinheiro em destinar um resíduo adequadamente, a gente está colocando valor nisso, né? A gente está fabricando um subproduto, então econômico e gerando lucro a partir disso, né? Então, não tem como associar as questões da questão econômica. Isso é utópico. Não, e isso acaba sendo muito importante porque empresas que tentam ser boazinhas, eu acho que você já deve ter visto algumas situações dessa, quando as coisas apertam, ou seja, a questão financeira é preponderante, se abandonam esses processos que não fazem parte, que a gente chama de DNA da empresa. Quer dizer, se vocês descobriram um caminho de redução de resíduos que traz benefício, em nenhum momento vocês vão abandonar isso em função de um problema econômico. Pelo contrário, né? Ou seja, é algo que traz benefícios para todos, para a própria empresa, mas também para a sociedade. E falando desses de benefícios aí extras, vocês têm outras empresas que façam parte da cadeia produtiva da Ajinomoto que também participam do biociclo? A gente tem, esse é um trabalho,
é sempre uma cadeia, né? Sim. A gente trabalha muito fortemente com os nossos fornecedores, tá? Então, como eu disse, a cana e seus derivados são matérias-primas principais para a gente. E o relacionamento que a gente tem com os nossos fornecedores nesse caso é muito importante, porque a gente precisa ter a mesma sinergia e entender que para a Ajinomoto a sustentabilidade é uma questão de valor e eu preciso ter na minha cadeia parceiros que também tenham isso como valor, né? Seria uma hipocrisia dizer que a gente tem um biociclo, que é um processo tão bonito, comprando açúcar de um fornecedor que tivesse impactos ambientais, impactos sociais, enfim. Então, a gente cuida muito bem das nossas relações e a gente só faz parceria com parceiros que têm o mesmo valor que o nosso. Os fornecedores são um exemplo, mas até as empresas que são parceiras nossa, na questão de valorização dos nossos resíduos também, né? Eu preciso ter como parceiro uma pessoa que entenda que o meu resíduo, eu quero que ele ganhe vida, né? Eu quero que ele tenha valor, e para o meu parceiro ele tem que conseguir me ajudar nessa jornada. Portanto, tem que ser um parceiro que também tenha a sustentabilidade no seu business, né? No seu DNA, assim como a gente tem dentro da Ajinomoto. Bom, e falando um pouco da questão da agenda ESG da Ajinomoto, o que mais você poderia destacar, principalmente em relação à inclusão, a questão, por exemplo, da localização das fábricas da Ajinomoto? Quantas fábricas a Ajinomoto tem no Brasil? Nós temos 4 fábricas no estado de São Paulo. Todas em São Paulo, no estado? Todas em São Paulo, isso. Como é que a Ajinomoto se relaciona com as comunidades, com a sociedade que está próxima também das fábricas? Certo. Bom, quando a gente fala do S, né, do ESG, a gente está falando aqui de muitas partes interessadas. Primeiro que, assim, não existe uma empresa que seja ESG, que fale de sustentabilidade, se ela não pensar nos seus principais, nas suas partes interessadas. A comunidade é uma delas, né, o funcionário que trabalha ali também. Então, as fábricas, elas estão todas localizadas no estado de São Paulo, mas cada uma delas tem ali uma realidade, né? E nós temos uma importância grande com relação até à empregabilidade ali em relação à comunidade que a gente está, de cuidar do nosso meio ambiente para que a gente não tenha impactos nem local e nem em coisas maiores, né? Mas a gente sempre tenta valorizar aquilo que está ao nosso redor. Então, até pensando numa questão de emissões de gás de efeito estufa, por exemplo, né? Vale muito mais a pena eu desenvolver um fornecedor ou, né, algum parceiro que esteja mais próximo a mim do que um que esteja longe. Lógico que isso tem muitas variáveis envolvidas, depende também do serviço e do produto que a gente está comentando. Mas a gente sempre pensa na comunidade em que a gente está inserido. Tá? Então, acabamos de ter aqui até a Semana do Meio Ambiente, o mês do meio ambiente, né? Ainda não acabou. Mas cada unidade teve uma atividade especial com a comunidade local. Então, assim, a gente, por exemplo, lá na fábrica de Limeira, nós recebemos estudantes de uma escola que está ali perto da nossa, que está aqui na região de Limeira. Então, a gente sempre procura ter esses vínculos com a comunidade, né? E com isso evoluir toda a nossa cadeia ao redor. Perfeito. Bom, e em relação à inclusão dentro da empresa mesmo, que ações a Ajinomoto possui para aumentar, por exemplo, a participação feminina, em diretoria também, que a gente sabe que não é uma coisa tão simples, nos cargos gerenciais, cargos de liderança mesmo nas empresas, nem sempre é tão fácil, né? E tão simples, que a gente espera que avance, né? Uhum. Eu não sou porta-voz desse assunto específico, embora eu trabalhe com isso dentro da organização, mas a gente tem muitas informações que hoje são divulgadas ali no nosso site com relação a isso, tanto no site da organização do Grupo Ajinomoto, né, que é ajinomoto.com, quanto dentro do nosso site aqui da Ajinomoto do Brasil. Então, se vocês tiverem curiosidade sobre essa questão, podem acessar esses veículos. Bom, a gente voltando então para o tema da sustentabilidade,
a gente viu que o biociclo ele é um fator bastante importante dentro da empresa, né, com essa redução de resíduos e utilizando em fertilizantes. Você tem alguma outra questão que você possa destacar na área da sustentabilidade dentro da Ajinomoto? Sim, nós temos grandes metas para 2030. Essas metas elas vêm desdobradas, traduzidas da nossa matriz, né, do Grupo Ajinomoto. Então, quando a gente fala, a gente tem duas grandes metas dentro da sustentabilidade, que uma delas é reduzir nossos impactos ambientais em 50% até 2030 e ajudar a estender a expectativa de vida saudável de 1 bilhão de pessoas no mundo. Essas são as duas metas do grupo. E a gente, agora puxando aqui mais para essa parte ambiental, essa meta grande de reduzir nossos impactos em 50% até 2030, nós temos 4 frentes de trabalho. Temos a questão de redução de gases de efeito estufa, a questão de redução de resíduos plásticos, ter uma cadeia de suprimento sustentável, aqui volta naquele assunto que eu estava comentando com você sobre o nosso trabalho com os parceiros e comunidade, e a redução de perdas e desperdício de alimentos. Essas são as nossas 4 grandes metas ambientais. Temos também um trabalho forte em relação a recursos hídricos, mas hoje o que a gente mais tem focado a energia, né, priorizado, são esses 4 temas que eu mencionei. Na questão que a gente tem vivido aí, que assim, ainda temos negacionistas, né, mas cada vez menos diante de tantos problemas que a gente tem, principalmente relacionado aos impactos causados pela emissão cada vez ainda crescente dos gases de efeito estufa, né? E tem trazido problemas gravíssimos para o aquecimento global, e a gente tem sentido, seja Rio Grande do Sul, São Sebastião ano passado, as secas terríveis que têm ocorrido no Brasil e enchentes no mundo todo, calores espetaculares na Europa, né? Não faltam exemplos daquilo que tem ocorrido nesses últimos tempos relacionados ao aquecimento global. E como você destacou que um dos pilares da Ajinomoto é a redução nas emissões de gases de efeito estufa, queria te perguntar o que tem nessa área, o que a Ajinomoto tem feito para reduzir essa emissão de gases? Tá, joia. Sim, é uma frente muito importante para a gente, a questão de redução de gás de efeito estufa. Internamente a gente trata, bom, se você mencionou o Rio Grande do Sul, né, o que aconteceu, acho que isso foi um grande, assim, acho que mais evidência que a gente teve aqui no Brasil, né, acho que não existe, assim, se a gente ainda não entendeu que as questões climáticas são importantes, eu não sei o que mais que precisa acontecer para nós como indivíduos e também as empresas, né, entenderem, mas a gente divide, né, claro, como é usual, a gente divide a questão de gás de efeito estufa dentro dos escopos, né? Escopo 1, que está relacionado às emissões internas de gás de efeito estufa, o escopo 2, que tem relação com a energia elétrica consumida, e escopo 3, que são as emissões relacionadas a tudo que está da porta para fora, né? Em relação ao escopo 1, nós temos escopo 1 e escopo 2. Os trabalhos já estão bem direcionados. O que a nossa maior ação em relação ao escopo 1 foi a troca da nossa matriz energética, que a gente, para a produção de vapor, a gente usava no passado o gás natural, que é um combustível fóssil e tem, né, grande potencial aí de emissão. Dentro dos combustíveis fósseis, a gente sabe que o gás é o menos pior, mas não deixa de ser ruim também, né? Exatamente. É uma questão sempre também de referência e comparação. Mas a gente substituiu essa fonte por biomassa, né? Então, hoje nós temos as caldeiras a biomassa. Na unidade de Laranjal Paulista, nós temos 2. Elas foram instaladas, e agora eu esqueci, eu não vou saber precisar a data, acho que foi 2012, depois a outra em 2015. Isso, foi isso. E em Limeira, em 2016. E essa ação foi a grande responsável pela diminuição das nossas emissões, o uso da caldeira biomassa. E tem outras coisas, lógico, relacionadas ao escopo 1, mas basicamente essa é a principal ação. E escopo 2, a gente hoje compra energia de fontes renováveis.
E o escopo 3, que é o escopo mais complexo, acho que para todo macho, não, com certeza para todo mundo, né? Que é aquilo que não está exatamente dentro do nosso domínio, mas que nós somos corresponsáveis, toda a nossa cadeia de valor. Mas a complexidade desse assunto é maior. A gente vem trabalhando o escopo 3, temos ações já concretas na área da logística. Aqui, especialmente, a gente está falando de troca de modais, basicamente, né? Então, aquilo, trocar o rodoviário pelo ferroviário, onde a gente consegue, ou pelo transporte marítimo, isso tem ajudado bastante os resultados. E estamos avançando no escopo 3 em outras frentes de trabalho. Mas é um escopo, digamos assim, que hoje precisa de maior energia mesmo e priorização para ser trabalhado dentro da Ajinomoto do Brasil, e acredito que em todas as empresas, devido à complexidade do assunto. Até pegando o gancho aí do que você falou, que nós já estamos mais nos encaminhando aí para o encerramento da nossa conversa, e eu queria te perguntar exatamente isso. Você que já é uma liderança importante aqui no estado de São Paulo, uma importante liderança para o Brasil nessa área da sustentabilidade, qual é o recado que você dá para uma empresa que, na busca para ser mais sustentável e inclusiva, por que você acha, você falando com outros líderes que também estão próximos do teu trabalho, que tem funções semelhantes às suas, que recado que você dá para essas pessoas buscarem dentro das suas empresas serem mais sustentáveis? Joia. O meu recado é: não temos planeta B, né? Como a gente já escuta por aí. Não é mais uma questão não é só uma questão de, assim, de fazer um extra, né? Acho que há um tempo atrás isso era, olha, né? As empresas eram reconhecidas mais, assim, por falar de sustentabilidade. Talvez isso ainda seja um pouco. A empresa que fala sobre isso, a empresa que trata isso com carinho, ela é muito reconhecida dentro do mercado, e deve ser mesmo, porque ela vem fazendo esforços. Mas em pouco tempo, isso, assim, é necessário fazer isso, né? Não é um plus, não deveria ser encarado como um plus. Porque se a gente não dermos as mãos, não vai ter planeta para a gente sobreviver e ter lucro, né? Então, se a empresa que só pensa em lucro, ela não vai ter lucro daqui a um tempo, porque não vai haver planeta, né? Não vai haver recursos. Então, é uma questão de responsabilidade, é uma questão de compromisso, né? Nosso, acima de tudo, como indivíduos, porque quem formam as grandes corporações são os indivíduos, né? Então, a gente precisa entender que é uma obrigação, né? É uma obrigação a gente cuidar de todos os nossos stakeholders, das partes interessadas, e o meio ambiente, ele é uma coisa urgente, né? Não só o meio ambiente, mas a questão social, de governança também. Mas focando aqui nas questões de meio ambiente, é para hoje, né? Não é para amanhã. Porque senão, realmente, a gente vai deixar de existir muito em breve, eu espero que não. Para o futuro do Gabriel. Para o futuro do Gabriel e para o nosso. Minha filha Ana Luísa também, né? Nós temos que pensar nisso. E no nosso, né? Na verdade, nós estamos aqui ainda, a gente tem que ter um planeta em condições boas de vida, né? Para a gente ter qualidade de vida, a gente tem que ter um ar bom para respirar, uma água boa para consumir, um parque para visitar, a gente não ser morto numa enchente, nem por falta de água, nem por água em excesso, nem por outros problemas, né? E pandemias também, né? Que a gente sabe que a destruição ambiental também permite que haja uma proliferação imensa de novos vírus. Então, quer dizer, temos todas as questões do mundo para lutar por um planeta melhor, né, Janaína? Exatamente, é uma questão de qualidade de vida acima de tudo, né? E eu acredito, né? Muitas vezes eu escuto um discurso pessimista em relação a isso. Mas eu acredito que é possível, se cada um fizer a sua parte, que vale a gente como indivíduo também, né? O que a gente tem feito dentro das nossas casas, né? Para construir esse futuro melhor. Eu gosto muito de citar a frase do Pequeno Príncipe, né? Que antes da gente fazer a toalete do mundo, a gente precisa fazer a toalete de casa. Então, assim, primeiro como indivíduos e sim, né? Como organizações, qualquer tipo de organização, se não dermos as mãos, indivíduos, empresas, setor público, enfim, não vai ter futuro. Mas eu acredito que isso é possível. Tem muita gente fazendo coisa boa, né? E a Ajinomoto é uma delas. Muito bom. Olha, nós chegamos ao final deste Diálogos em Voo Verde.
Muitíssimo obrigado, Janaína Padovese, por tua participação aqui com a gente. Também agradeço à equipe da Envolverde, em nome da nossa valente e incansável Paola Yoshi, pela realização deste encontro. Espero vocês na próxima edição dos Diálogos Envolverde. Obrigada, Reinaldo. Obrigado.